Olá! O escritor, dramaturgo, professor e grande romancista Ariano Suassuna afirmou categoricamente que é muito difícil vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos: o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. A discussão sobre a relação entre ricos e pobres no Brasil ganhou força nos últimos dias e merece sim ser debatida com muita franqueza, boa fundamentação e responsabilidade. A partir de agora, daremos início a uma série dividida em três partes, porque o conteúdo é extenso. Tenho certeza de que você vai gostar. Meu nome é Antônio Artequilino e você está mais uma vez comigo no canal Pensar com Arte. O tema realmente é muito sério e requer grande atenção da nossa parte. De acordo com os levantamentos estatísticos divulgados pelo relatório de 2024 da ONG Oxfam, 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de apenas 1% da população. O relatório também aponta que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do nosso país. Portanto, em termos econômicos, vivemos numa plutocracia e não numa democracia. Atualmente, existe um importante debate no Brasil em torno das relações sociais, políticas e econômicas que envolvem pobres e ricos. Tais discussões são muito oportunas em razão das profundas desigualdades sociais que permeiam a sociedade brasileira. Isso não é de hoje, há vários séculos. Sem dúvida, o grande abismo que separa ricos e pobres no Brasil advém de questões históricas, com destaque para o legado da escravidão negra e do colonialismo, que decididamente contribuíram para a concentração das riquezas nas mãos de uma ínfima minoria e para a marginalização de grande parte da nossa população. Na sua peça teatral de 1951, intitulada O Diabo e o Bom Deus, o filósofo francês Jean-Paul Sartre disse que, quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que morrem. Na realidade, o grande filósofo existencialista Sartre expressa uma crítica social e política à desigualdade na medida em que aponta para a estrutura de poder que permite que, por exemplo, a guerra, muitas vezes motivadas por interesses econômicos e políticos das classes dominantes, recaia exclusivamente sobre os ombros dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Sartre menciona a guerra para ressaltar que a desigualdade e a exploração devem ser combatidas para que a justiça e a paz prevaleçam. Porém, você já se perguntou sobre o que é a pobreza? E o que diferencia, o que distingue o pobre do rico? Por que os seres humanos desejam acumular riquezas, mesmo em detrimento daqueles que nada possuem e chegam até mesmo a passar fome? Pois bem, a pobreza, do ponto de vista teórico, pode ser entendida como uma condição social na qual indivíduos ou grupos têm acesso insuficiente aos recursos essenciais para uma vida digna, como alimentação, moradia, saúde, educação e oportunidades de participação social. Acesso aos bens culturais tangíveis, intangíveis, materiais e imateriais. Não é apenas uma questão de falta de bens, mas também de exclusão social, vulnerabilidade e privação de direitos. A pobreza, assim, revela desigualdades estruturais presentes nas sociedades, muitas vezes sustentadas por sistemas econômicos e políticos que favorecem tão somente uma pequena minoria
em detrimento de todos, ou pelo menos da maioria. Portanto, o que distingue o pobre do rico, fundamentalmente, é o acesso e o controle sobre os recursos econômicos, sociais e políticos. Enquanto o rico possui uma quantidade significativa de bens, capital, poder de decisão e acesso a oportunidades, o pobre encontra-se à margem dessas possibilidades, muito distante delas, muitas vezes sem meios de alterar sua condição. Essa distinção não é apenas material, mas também estrutural, refletindo desigualdades herdadas e reproduzidas ao longo do tempo, que envolvem fatores históricos, sociais e culturais. Quanto ao desejo humano de acumular riquezas, mesmo em detrimento de outros que passam fome, essa questão, entendo humildemente, está relacionada também a fatores psicológicos, sociais, culturais e econômicos. A busca por acumulação pode ser motivada por uma necessidade de segurança, status, né, que é posição social, poder, ou até mesmo por uma cultura que valoriza o individualismo e o consumo. No entanto, essa busca muitas vezes revela uma lógica de valorização do individual em desfavor do coletivo. Nessa lógica reducionista e mesquinha, a riqueza é vista como símbolo do sucesso daquele que pensa ter vencido na vida, quando na verdade apenas contribui para a desigualdade extrema, exploração e negligência com os mais vulneráveis, como aqueles que moram nas ruas, ou até mesmo aqueles que passam fome. Nesse contexto de capitalismo selvagem, a maioria dos trabalhadores é oprimida e explorada, pois a estrutura do sistema econômico incentiva a acumulação de riquezas de forma desumana, desigual e muitas vezes insustentável, promovendo uma concentração de recursos nas mãos de poucos, que perpetua a exclusão social. Espero estar sendo didático. Essa dinâmica revela uma contradição fundamental. Enquanto muitos lutam por recursos básicos, poucos acumulam riquezas excessivas, alimentando um ciclo de desigualdade e injustiça social. Diante de tudo isso, proponho que façamos uma análise sucinta da história do nosso país, na tentativa de compreensão dos fatores que produziram, ao longo do tempo, as riquezas e os privilégios para bem poucos, e uma imensidão de pobreza, miséria e sofrimento para muitos, ou seja, para a maioria. Sabemos que desde o período colonial, a economia brasileira foi fortemente baseada na exploração de recursos naturais e na mão de obra escrava, especialmente na produção de açúcar, ouro e posteriormente café. Essa estrutura econômica criou uma sociedade altamente desigual, onde uma minoria detinha grande parte da riqueza, enquanto a maioria da população, composta por escravizados e trabalhadores rurais, vivia em condições de extrema pobreza. Isso vem desde as capitanias hereditárias, nessa correlação entre pobres e ricos. Já no período imperial, aconteceu uma abolição tardia da escravidão, que por sua vez aprofundou as desigualdades sociais no país recém-formado pelo fato de ter deixado, e eu já falei isso em vídeos anteriores, os recém-libertos à própria sorte, sem qualquer tipo de amparo estatal. O processo desorganizado de urbanização também contribuiu para a pobreza no Brasil. Derivado em parte do êxodo rural, o crescimento da população urbana brasileira aconteceu em conjunto com a industrialização e o processo de modernização do campo, principalmente nas décadas de 1970 e 1980 do século XX. Grande parte dos migrantes, devido à sua baixa qualificação profissional, foi trabalhar em subempregos ou ampliou a massa de desempregados. Contudo, uma pergunta importante: por que não evoluímos após a independência de Portugal? Por quais razões o Brasil não conseguiu distribuir melhor suas riquezas,
nos períodos do Império e da República? Vamos respirar e vamos continuar. Para responder a tais perguntas, devemos citar a obra O Espírito das Leis, do político, filósofo e escritor francês Montesquieu, o qual argumentou que o poder deve ser dividido entre legislativo, executivo e judiciário, e que cada um deve exercer sua função de forma autônoma, independente. Outros pensadores, como John Locke, contribuíram para o amadurecimento dessa teoria, que, com o passar dos séculos, defendeu a chamada tripartição do poder e a do sistema de freios e contrapesos. Isto posto, devemos reconhecer que a relação entre ricos e pobres e os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, é complexa e multifacetada. A forma como esses poderes são exercidos pode ter um impacto significativo na desigualdade social, tanto pela criação de leis e políticas públicas, quanto pela sua aplicação e interpretação. É necessário que possamos compreender tudo isso. Contudo, quais seriam os impactos dos três poderes no combate ou na promoção das desigualdades que colocam em patamares muito discrepantes os ricos e os pobres? Vamos começar a nossa análise com o poder executivo, que é responsável por implementar as leis e definir as estratégias para gerir a forma como os recursos públicos são gastos. O poder executivo possui a incumbência de estabelecer as políticas sociais e a eficiência na gestão dos serviços públicos, que podem afetar a vida de ricos e pobres de maneiras diferentes. Por exemplo, investimentos em infraestrutura, que beneficiam principalmente áreas ricas, podem ampliar a desigualdade, enquanto investimentos em áreas carentes e pobres podem ajudar a reduzir as disparidades sociais. Já o poder legislativo, responsável por criar leis, pode agravar ou reduzir a desigualdade social. Por quê? Ora, leis que favoreçam a concentração de renda, como isenções fiscais para os mais ricos, ou a falta de proteção social para os mais pobres, podem aumentar a desigualdade. Por outro lado, leis que promovem a progressividade fiscal, a distribuição de renda, o acesso à educação e saúde de qualidade e a proteção do trabalho e do trabalhador podem reduzir as grandes e inaceitáveis desigualdades sociais que apartam, simplesmente separam ricos e pobres no nosso país. E o Poder Judiciário, ele é responsável por interpretar e aplicar as leis e também pode influenciar no combate às desigualdades. A forma como as leis são interpretadas pode favorecer determinados grupos sociais. E a rapidez e eficiência do sistema judiciário podem impactar o acesso à justiça, tanto para ricos quanto para pobres. Como exemplo, vamos pensar, podemos citar as leis trabalhistas, que podem proteger os trabalhadores e garantir seus direitos, principalmente nos contextos de exploração e fortes desigualdades. Por outro lado, se o poder legislativo cria leis que enfraquecem a proteção trabalhista, muito pouco poderá fazer o poder judiciário para combater o aumento das desigualdades. Outro exemplo interessante diz respeito ao sistema tributário, pois sabemos que um sistema tributário progressivo, onde os mais ricos pagam mais impostos, pode ajudar a financiar de forma decisiva políticas sociais e também a reduzir a desigualdade. Ao passo que um sistema regressivo, que é o contrário, né, onde os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos em comparação com os ricos, pode aumentar a desigualdade. Pois bem, é justamente isso o que aconteceu no passado e continua a acontecer no Brasil atualmente. De acordo com o grande economista francês Thomas Piketty, autor do livro que se tornou um best-seller, O Capital no Século XXI,
Piketty defende o aumento dos tributos sobre heranças e fortunas e afirma que a fatia de riqueza dos 10% mais ricos está sendo subestimada. Certamente, a tributação dos mais ricos deve ser feita através de impostos progressivos sobre a riqueza, incluindo impostos sobre a propriedade, herança e renda. Tomás Piketty argumenta que a concentração excessiva de riqueza impede o bem-estar coletivo e que a redistribuição através da tributação é necessária para uma sociedade mais justa, para o estabelecimento de um sistema equitativo. Nesse sentido, Piketty propõe um sistema tributário ideal. Vamos lá. Composto por, primeiro, imposto progressivo anual sobre a propriedade com alíquotas mais altas para patrimônios maiores, buscando equilibrar a distribuição da riqueza. Isso precisa ficar muito claro. Segundo, imposto progressivo sobre a herança com taxas maiores para heranças substanciais, visando reduzir a concentração de riqueza transmitida de geração em geração. E isso no Brasil tem perpetuado a concentração de riqueza. Terceiro, imposto progressivo sobre a renda com alíquotas mais altas para rendas maiores, garantindo que aqueles com maior capacidade contribua e paguem mais. Isso é justo. Para Piketty, os impostos não devem ser vistos como punitivos, mas como ferramentas para promover a justiça social e a igualdade de oportunidades. Ele também argumenta que a tributação progressiva pode ser tecnicamente viável e politicamente desejável, especialmente em um contexto, como é o caso do Brasil, de crescente desigualdade de riqueza. Além disso, ele sugere que a tributação dos mais ricos pode gerar recursos significativos para financiar políticas públicas importantes, como investimento em educação, saúde e infraestrutura. Infelizmente, os poderes constituídos no Brasil, executivo, legislativo e até mesmo poder judiciário, defenderam, pelo menos na maior parte do tempo, os interesses dos mais ricos. E isso se deu desde o Império. Com raríssimas exceções, vamos falar do poder executivo, os nossos governantes sempre foram defensores das elites. Por exemplo, no início do Império Brasileiro, Dom Pedro I perseguiu José Bonifácio, principalmente devido a divergências sobre a forma de governo e a Constituição de 1823. Sim, meus amigos e minhas amigas, José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como Patriarca da Independência, defendeu a abolição da escravidão na Constituição de 1823. Ele apresentou uma representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, na qual propôs a extinção gradual da escravidão e a melhoria das condições de vida dos escravizados. Ele tinha uma visão além do seu tempo. Mas, após decidir pela dissolução da Assembleia Constituinte em 1823, o imperador Dom Pedro I afastou José Bonifácio de suas funções políticas. Em outras palavras, José Bonifácio foi demitido do cargo de ministro e banido do Brasil, sendo exilado na França por 6 anos. Quero aqui destacar no canal Pensar com Arte que José Bonifácio foi um dos primeiros e mais importantes defensores da abolição da escravidão no Brasil. Ele acreditava que a escravidão era prejudicial ao desenvolvimento do país e defendia uma transição gradual para uma sociedade livre. Além da questão da escravidão, José Bonifácio também propôs outras medidas progressistas para o Brasil, como a integração dos povos indígenas à sociedade e, como não poderia deixar de ser, a reforma agrária. Suas ideias, embora avançadas para a época, enfrentaram forte resistência de quem? Dos setores conservadores da sociedade.
queriam a manutenção dos privilégios. Ainda com relação ao poder executivo, cabe salientar que a política do café com leite, durante a República Velha, que durou de 1889 a 1930, favoreceu as elites agrárias, especialmente os cafeicultores paulistas e os pecuaristas mineiros, em detrimento dos interesses da população em geral. Essa política, que consistia na alternância de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, consolidou o poder dessas oligarquias, marginalizando outras regiões do país e grupos sociais. Por conseguinte, o período da história brasileira, já liderado por Getúlio Vargas, apresenta diversas contradições, marcadas por um governo autoritário e populista, que ao mesmo tempo implementou reformas sociais, sim, importantes, reformas trabalhistas significativas, mas que cometeu diversos outros erros. Sim, a era Vargas, embora tenha promovido desenvolvimento econômico e a industrialização do país, isso a gente precisa reconhecer, também foi caracterizada pela concentração de poder, supressão de liberdades políticas e censura à imprensa. Já no seu período democrático, Vargas elevou o salário mínimo, que passou, na época era o cruzeiro, vamos converter para o real, passou de R$ 325 em 1950 para 1.109 em 1954, um aumento de 100%. Isso ele fez porque foi proposto pelo ministro do Trabalho, João Goulart. Isso era para evitar o crescimento da inflação da época, que tinha diversas causas estruturais. Mas como nós sabemos, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio escreve sua carta testamento, denunciando a pressão interna e externa da UDN e dos Estados Unidos contra ele. Vale lembrar que a UDN era a sigla para União Democrática Nacional. Foi um partido político brasileiro que existiu entre 1945 e 1965. Ideologicamente, a UDN representava os setores mais conservadores da sociedade brasileira na época, incluindo elites regionais, empresários e cafeicultores, além de antigos aliados do Estado Novo, que se afastaram de Vargas. Devemos lembrar que o Estado Novo foi estabelecido com um golpe dado por Vargas em 1937. Mas vamos voltar à Carta Testamento. Nessa carta, Getúlio Vargas afirmou que sempre batalhou pela classe trabalhadora, evitando que essa fosse explorada por banqueiros brasileiros ou até mesmo estrangeiros. Getúlio cometeu suicídio com um tiro no coração em seu quarto, no Palácio do Catete, evitando assim um iminente golpe militar que já estava em curso bem antes do seu suicídio. E uma guerra civil no país poderia eclodir. Mas o golpe foi tão somente adiado, que ele voltou simplesmente a acontecer em 64. Após o desenvolvimentismo de Juscelino e a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart tentou implementar reformas de base, eram reformas importantes, e foi derrubado pela ditadura militar que vigorou no Brasil de 1964 a 1985. Esse período sombrio de governos totalitários favoreceu os ricos e intensificou ainda mais a concentração de renda no Brasil. É necessário que possamos compreender isso também. Embora tenha havido um período de crescimento econômico conhecido como o milagre brasileiro, esse crescimento não foi acompanhado por uma distribuição justa da riqueza, resultando em maior desigualdade social. Enfim, no que diz respeito ao poder executivo, é possível afirmar que os governos democráticos pós-1985, a partir de José Sarney, implementaram diversas políticas sociais com o objetivo de reduzir as desigualdades, como a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a expansão do acesso à educação e programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Quero falar da Constituição de 1988. Ela estabeleceu direitos sociais universais, como educação e saúde gratuitas e acesso à previdência social. Contudo, apesar dos avanços e dos retrocessos, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, pois a desigualdade de renda e riqueza continua sendo alta e a concentração de terras e o acesso desigual à educação e saúde são problemas gravíssimos.
E infelizmente são problemas que persistem, são persistentes. Atualmente, vivemos um presidencialismo de coalizão. O que caracteriza esse presidencialismo de coalizão? Ele se caracteriza como um sistema político no qual o presidente, embora eleito diretamente pelo voto popular, precisa formar maiorias parlamentares e alianças com diversos partidos para garantir a governabilidade. Mas isso ocorre devido à fragmentação partidária no Congresso Nacional, onde poucos partidos possuem a maioria absoluta para aprovar projetos de lei. Por tudo isso, devemos realizar a crítica das estruturas sociais, econômicas e culturais que moldam a realidade em que vivemos e que mantêm esse sistema dessa forma. É fundamental compreender as questões históricas e políticas para questionar os valores que priorizam o individualismo e o lucro em larga escala, em detrimento do bem-estar da população, do bem-estar coletivo. Precisamos refletir sobre os possíveis caminhos para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e, por que não, solidária. Ufa, o conteúdo é extenso, não é verdade? No próximo vídeo, vamos juntos continuar a tratar desse tema. Agora vamos falar do nós contra eles, mediados pelos três poderes, parte 2. Prometo que faremos a conclusão dessa análise em torno do executivo, com a abordagem agora sim dos papéis do poder judiciário e também do poder legislativo no contexto político e sócio-histórico das grandes contradições que envolvem os ricos e os pobres no Brasil. Muito obrigado por sua atenção. Se gostou, dê o like. Um grande abraço e até a próxima.